E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito, que já tem alguns vídeos no canal, que é a corrida para criar uma AGI. Para quem não lembra, AGI significa Artificial General Intelligence, ou inteligência artificial geral, que seria uma inteligência que consegue pensar, que a gente não tem até hoje. Então Alexa, Siri, elas não pensam. Nenhum NPC em nenhum jogo pensa. Nada computadorizado atualmente pensa. Então, por mais que a gente tenha feito um progresso grande na inteligência artificial, a gente está assim, anos-luz longe de criar uma máquina consciente atualmente. Vou até de explicar como fazer isso. E a gente está vendo a foto do Wall-E, né? Então, é uma representação no filme de que uma máquina consciente, que tem sentimentos, possui amor, possui felicidade, dor, tristeza. Então, será que a gente poderia fazer uma máquina assim? Então essa é a questão que a gente quer trazer. E ele já veio no canal, né? Obviamente, um paper da OpenCog Foundation, que é uma das fundações mais importantes relacionadas a isso, e parece que foi publicado em Hong Kong, enfim, Lung Mei Village, enfim, é que o Ben Goertzel, ele, que é o autor desse paper, ele trabalhou muito na China, né? Se não me engano, eu acho que ele até vive lá até hoje, mas enfim. Ele é um cara muito importante nessa área de inteligência artificial. E até participou de um podcast do Lex Friedman, né? Então, se você puder, sério, veja esse podcast. Tem 4 horas, mas passa rápido. Principalmente a parte da Sofia, que ele fala como ele meio que participou da produção da Sofia e tal. Ele fala muito sobre como a EGI funciona, como é o sistema da OpenCog, que ele é um dos fundadores. Enfim, é um cara muito importante nessa área. Então, esse artigo dele, né? Vamos explorar ele um pouco. Ele vai falar sobre o conceito primeiro de AGI, de Artificial General Intelligence, né? Então, um sistema não precisa possuir uma generalidade infinita, adaptabilidade e flexibilidade para ser conhecido como AGI. Então, basicamente, essa primeira parte ele quer dizer, e ele vai dizer mais pra frente, que você não precisa criar um sistema que é uma, sabe, nossa, um ser humano quase. Não, mas você precisa criar um sistema que tenha propriedades de inteligência. Ele não precisa ser igual ao ser humano, mas ele precisa ter propriedades que façam dele inteligente. Depois a gente vai ver o lado comercial, mas imagine você fazer, por exemplo, um garçom robótico que já tem em alguns países, né? Mas que ele consegue aprender conforme você fala com ele. Então você fala, oh, você deve fazer assim, assim, assim. Você deve entregar os pedidos assim, assim, assim. Você deve falar isso, isso e isso. E ele ir lá e fazer. E quando ele errar, você ir lá e corrigir ele só falando. É meio que bizarro isso. Ah, mas isso acontece em filme. Não. A gente. Um sistema assim não precisa ser tão complexo assim. Ele só tem que entender a linguagem que a gente fala, né? Que no caso seria Natural Language Processing, que é o que a Alexa usa para entender o que a gente fala. E tentar processar isso de uma forma que tenha um entendimento daquilo, de ele consiga processar as informações como nós e tentar pensar por ele mesmo e decidir o que ele quer responder e como se comportar. Nesse caso seria criar consciência, a gente não está longe de criar algo assim. Aí ele vai citar, por exemplo, coisas relacionadas à ficção científica, como o R2D2, C-3PO, que são do Star Wars, que estão nessa parte da direita, né? O próprio Wall-E, esse HAL 9000 eu nunca vi, mas enfim, nesse caso não precisa ser necessariamente um robô, pode ser também um software, um aplicativo que consegue ter essa inteligência, ou por exemplo, chatbot. Imagina você entrar num site e ter um chatbot que consegue conversar de igual para igual. Porque os que tem atualmente, eles são bons, mas eles não têm pensamento, sabe? Ele não pensa que nem um ser humano. Então ele não pode ser melhor que um ser humano na questão de chatbot atualmente, embora em larga escala é melhor se ter um chatbot, é mais barato. Mas enfim, a questão é criar um sistema que consegue aprender com essas experiências, né? E aí, antes dele falar sobre esse assunto mais a fundo, ele vai falar sobre algumas conferências sobre esse assunto. Isso é importante porque essas conferências ajudam a gente a aprender mais.
eu não pus aqui, provavelmente eu vou pôr nas próximas partes. Canais no YouTube de conferências de inteligência artificial, os sites eu vou mostrar aqui nesse canal, também artigos acadêmicos, que é a parte mais importante sobre esse assunto, que a gente vai ver nessa série, só artigos de inteligência artificial. Então você entender esses artigos, ler e estar atualizado nesse assunto também é importante. Uma coisa importante nesse assunto é, por exemplo, bica, né? Não é futebol, né? Não é o cara ruim que chuta com a ponta do pé. Bica é uma abreviação, né, de arquiteturas cognitivas inspiradas na biologia, né? Biologicamente. Então, chega de arquiteturas neurais, né? Neural networks, que é o que normalmente a gente usa para inteligência artificial. Mas para criar uma AGI, a estrutura proposta ou é bica, que é uma arquitetura cognitiva relacionada inspirada no cérebro humano, inspirada na forma que a nossa mente funciona, ou sistemas avançados cognitivos, né? Então, gente, essa é a nova rede neural. Uma rede que se assemelha mais ainda ao cérebro humano. Porque as redes neurais, que a gente já viu no canal, elas se baseiam de certa forma no sistema humano, mas não está tão atualizada como poderia. Das formas que a gente já conhece, como de alguma forma que a gente entende, né? A gente não entende completamente como o cérebro funciona. Então, arquiteturas cognitivas, quando você vê essa forma de falar nessa área, quer dizer uma arquitetura mais baseada no cérebro humano. E aí, nesse site vai ter algumas conferências, né, que ele vai passar nas notas do artigo. Algumas na China, algumas na República Tcheca, Austrália, Nova York, que foram algumas conferências relacionadas à inteligência artificial, né? E recentemente uma que foi a virtual, né? Que eu vi alguns vídeos, né? Eu vi, até alguns já mostrei no canal, relacionadas à pesquisa acadêmica atual, que está publicado no YouTube, né? Aí nesse caso dá pra ver a Bica Society, de arquiteturas cognitivas inspiradas na biologia, né? Então vai ter vídeo, vai ter artigo. Aqui é outro site que, se você pesquisar no Google, você acha. Avanços relacionados a sistemas cognitivos. E nesse daqui, se você for em publicações, você consegue achar os artigos relacionados a essas conferências. Isso aqui é importante, porque para você entender sobre um assunto, você tem que ler sobre o assunto. E você não vai achar muito sobre esse assunto em livros. Então, deixa eu só para dizer para você. Livro é legal, eu gosto de livro. É legal você ficar lendo livro, mas, como eu posso dizer, o livro ele nunca vai ser atualizado. Pô, mas eu comprei esse livro ontem, lançou há um mês. Ok, aí tudo bem. Mas se esse livro tem 2 anos, 3, 5, por mais que seja um livro famoso, ele não está atualizado. No artigo, leia o livro também, né? Compre o livro relacionado a esse assunto, mas artigos acadêmicos eles estão muito mais atualizados. Então você consegue pegar coisa que foi lançada há 1 ano, 2 anos, e coisas de vários pesquisadores diferentes. Uma coisa que você não vai ter num livro. Então, livro é legal, relacionado a estudar assuntos, mas a literatura acadêmica também é importante. Até mais, na minha opinião. E aí, nesse caso, em 2019, né, os artigos foram publicados. Então, gente, você pode simplesmente clicar ali e é de graça para você ler. Então, é muito bom, porque você consegue ler de graça, você consegue aprender sobre esse assunto de uma forma bem legal. Por exemplo, um recente, né, 2019, publicado em dezembro de 2019, né? Então, ele tem relativamente 1 ano, quase de idade, né? Então, é relacionado a pesquisa em sistemas cognitivos, né? Aí é mais na questão da pesquisa, né? Que seria um paper que eu não leria, por ser um assunto bem chato, né? Eu ia ler artigos mais relacionados à pesquisa em si, não como fazer pesquisa. Mas enfim, aí outro, né, também relacionado a esse assunto, enfim. Gente, usem essas informações, essas conferências para pesquisar mais, para você saber mais sobre esse assunto. Principalmente essa, só você pesquisar no Google, esse título aí você acha. E essa daqui, a Bica também, que vão ter vários recursos para você estudar. E, gente, alguns pontos importantes. Só que
A gente vai ver isso no próximo vídeo. Alguns pontos relacionados à estrutura de inteligências artificiais. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Então, a gente vai falar mais sobre esse assunto, que na verdade, na inteligência artificial, esse é o assunto que eu mais gosto. Então, eu vou tentar trazer ele muito pro canal. Eu gosto muito de estudar sobre a consciência humana, mas também de como replicar ela na prática, né? Embora a gente não saiba como fazer isso por enquanto. Então, espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.